Muito bem, amigos, estamos começando mais um Tema Livre aqui na Nova Era TV. E, claro, são muitos os assuntos que eu quero trazer a vocês. O primeiro deles se refere à Semana Nacional do Trânsito. E, obviamente, a cidade de Lages também está trabalhando no projeto da Semana do Trânsito. Mas não só o fato de uma campanha de conscientização, eu quero citar especificamente uma categoria que eu tenho certeza que vocês devem concordar e que os órgãos de segurança pública precisam ter uma atenção um pouco maior. Eu me refiro aos condutores de motocicleta. Muitos não gostam que chamem de motoqueiros ou coisa parecida. Mas enfim, os condutores de motocicleta. Para você que está no trânsito diariamente com o seu carro, e se você anda na tua velocidade de 50 a 60 por hora, conforme a determinação da via, é comum você ser ultrapassado por uma motocicleta em alta velocidade, a mais de 80, 90. As motocicletas, ou os condutores de motocicletas, eles não conseguem ficar atrás dos veículos, têm que ultrapassar em qualquer velocidade. Esse é um ponto. O outro, quando você estaciona numa sinaleira e você percebe que eles vão chegando pelos lados e se acumulam ali 3, 4 motos. Você só fica observando quando o sinal verde abre, parece uma largada de uma corrida de motocross. Todos querem sair na frente. E em poucos segundos já estão a 100 metros do teu carro que mal conseguiu arrancar. E ó, esse é outro ponto. Ou seja, essa velocidade empregada pelos condutores de motocicleta tem ocasionado, não só na cidade de Lages, mas eu vou me referir a Lages, acidentes quase que diários com relação a esses condutores. Aliás, quando eu estava vindo aqui para a Nova Era TV, para gravar este programa, eu estava ouvindo o rádio. E entrou o plantão policial falando de mais um acidente envolvendo motocicleta. Isso ontem. E também falando que agora de manhã, outro acidente. Agora de manhã, eu estou me referindo à sexta-feira pela manhã, quando eu estou gravando este programa. Outro acidente de moto, não sei mais aonde. E aí você culpa a quem numa hora dessa? Simplesmente, normalmente, o culpado parece ser o motorista que invade a pista ou coisa parecida. Mas a velocidade empregada pelos condutores de moto, principalmente nas vias que eles acreditam ser a preferencial, é algo fora do comum. Portanto, minha gente, enquanto não houver um trabalho de conscientização e que esses condutores de moto realmente tenham a consciência que eles são extremamente vulneráveis em cima da motocicleta e que a velocidade pode acarretar logo adiante um acidente, porque muitas vezes o veículo entra na via, por mais que seja preferencial, por uma razão ou outra ele não vê devido à velocidade da moto, principalmente à noite, e aí acaba acontecendo o fatídico acidente. Muitos morrem, se quebram tudo, e não há jeito de fazer com que essas pessoas andem dentro de um limite de velocidade aceitável. Porque se a moto estiver devagar, dentro da velocidade normal, pode até bater, mas a pessoa dificilmente vai se machucar demais e muito menos morrer num acidente de moto. Então, minha gente, eu estou falando isso, não é simplesmente da boca para fora ou para abrir uma crítica contundente com relação aos condutores de motocicleta. E eu quero fazer uma ressalva aqui que não são todos. A gente observa que tem alguns que andam realmente dentro da velocidade, não ultrapassam os carros, aguardam a vez deles para ultrapassar o semáforo, à frente, atrás de cada carro direitinho, e assim por diante. Não são todos. Eu sei que tem muita gente extremamente cuidadosa, preocupada com a sua própria saúde, mas tem aqueles que acham que a adrenalina do vento, seja o que for, é muito gostoso andar de moto. Eu já tive moto. Nunca, graças a Deus, me aconteceu alguma coisa por causa desta prudência que a gente tem. Então, se você andar dentro dos parâmetros que rege a lei, com certeza nada vai acontecer a você, e se acontecer é coisa mínima. Tá bom, gente? Por favor, a Semana
Nacional do Trânsito está aí e eu gostaria de pedir para que as nossas autoridades dessem uma atenção especial a esse pessoal que conduz as motocicletas. Por falar em trânsito e velocidade, nesta Semana Nacional do Trânsito, Lages está vivenciando um tipo de trabalho educacional com os radares móveis, inclusive com os pontos pré-determinados. A imprensa na segunda-feira já divulgou os locais onde os radares móveis estão atuando na cidade de Lages. Porém, agora no mês de outubro, acaba essa mamata. Vocês sabem que Lages, as lombadas eletrônicas, nenhuma está funcionando. E esses radares móveis serão dois, um ocupado pela Polícia Militar e outro pelos agentes de trânsito. Vão estar em pontos que você menos espera dentro da cidade de Lages. Então, veja a sua consciência, se organize e ande no compasso certo nas vias aqui da cidade de Lages, porque você poderá ser autuado e ser multado por um radar móvel. Não haverá, então, alternativa a não ser andar dentro dos limites de velocidade. Mudando de assunto, observei esta semana que havia uma máquina trabalhando lá no terreno onde existia o Colégio Aristiliano Ramos, no calçadão da Praça João Costa. Eu não sei se já é parte desse trabalho de revitalização, porque nesta semana a gente aguardava um posicionamento do município que até quarta-feira estariam abrindo os envelopes para saber qual a empresa que seria a vencedora da licitação para revitalizar o centro da cidade de Lages. Nós estamos na sexta-feira gravando esse programa e nenhuma informação a respeito disso chegou. Se houve então a abertura dos envelopes, se houve então alguém que recorreu e que bloqueou tudo isso, mas eu observei uma máquina trabalhando dentro daquele terreno que talvez possa soar como positivo o fato de eu ver alguém trabalhando já naquele terreno, pelo menos na limpeza dele através de uma máquina. Bom, vamos aguardar que o município se pronuncie e que a gente tenha então uma informação mais decisiva a respeito dos trabalhos de revitalização do centro, que a gente espera que neste mês de outubro comecem. É o mínimo que pode acontecer. Tá bom. Conversei com o secretário Jurandir Agostini da Semasa, nesta última quinta-feira, e também com o técnico Rafael, e com eles a gente buscou muitas informações a respeito do saneamento básico da cidade de Lages. Primeiro, a cidade de Lages hoje, ela tem a capacidade de tratar o seu esgoto sanitário em 23% apenas. 23% apenas. Todos os números que a gente falou alguns anos atrás, de 40%, 50%, 60% que se falava, tudo balela. São inverídicos. Portanto, os números atuais são 23%. E olha só, desses 23% pode haver uma redução para 14% ou 15%. Isso porque tem muita gente que não ligou o seu sistema da casa até a rede de esgoto que passa na frente da rua. E o Rafael citou um exemplo, né, de um bairro aqui da cidade que tem todo o sistema de saneamento básico nele. Não vou nem citar o nome do bairro, para não criar nenhuma animosidade nesse sentido, e que apenas 20% dos moradores fizeram a conexão até a rede que passa na frente da casa. 20% de todo um bairro aqui da cidade de Lages. Vou até dizer, sim, é o Sagrado Coração de Jesus, um dos bairros mais nobres da cidade de Lages. E pior, gente, eles pagam 100% das taxas de esgoto cobradas lá na conta de água. E não instalaram, não ligaram na rede de esgoto, tendo na frente da sua casa esse sistema. O que falta para essas pessoas exatamente se beneficiarem desse projeto ou dessa contemplação, ou seja, ter na frente de casa uma rede de esgoto e não fazer uma ligação de 3, 4 metros precisamente na frente da sua casa. Bom, haverá uma ampliação agora com a ET, que está sendo já testada e está praticamente oficializada, já está funcionando no bairro Araucária, Santa Catarina. Inclusive, a gente vai dar uma olhada. Mais 25%. E
o caça e tiro terá também o poder de atender pelo menos mais 23%, e o Ponte Grande, assim que estiver pronto, mais 25%. Ou seja, dentro de uns 2 anos, Lages terá a capacidade de tratamento de esgoto em torno de 65% a 70%. É um percentual extremamente elevado para os parâmetros da nossa cidade. Existe também, paralelamente a isso, um projeto a longo prazo, e isso vai depender dos futuros prefeitos, das futuras administrações, dar continuidade ou não, para que se complemente em 100% o tratamento de esgoto sanitário da cidade de Lages até 2032. Pode soar como um tempo enorme, né? Nós estamos em 2018, então seriam 14 anos, mais ou menos, né? Para se chegar a completar os 100%. É bastante tempo. Mas, logicamente, que para se completar este restante na cidade de Lages, é preciso muito dinheiro, mas muito dinheiro para financiar o tratamento de esgoto em toda a cidade. Por isso, um tempo elástico nesse sentido, de pelo menos mais 14 anos. Claro que isso pode parecer um longo tempo, poderia ser feito em menos tempo, mas a cidade viraria numa espécie de buraqueira de tanto trabalho, teria que ter muito dinheiro e os projetos ficarem prontos. Aliás, por falar em projetos, até esse ano de 2032, os projetos deverão ficar prontos nessa administração e já estão sendo elaborados pela Semasa. E em conjunto com a Uniplac, o CAV, Polícia Ambiental e parceria, inclusive, com uma agência tipo o Banco da Família. E mais a Prefeitura e Semasa e tudo mais. Então, vamos imaginar que dentro de algum tempo nós poderemos ter, então, a nossa cidade saneada. E tem mais, gente. O pessoal não tem noção da importância do que é o saneamento básico funcionando numa cidade. A cada R$1 investido em saneamento, são menos R$5 investido em tratamento de saúde. É basicamente isso, é uma estatística nacional. E até que, enfim, os poderes públicos estão hoje em torno disso, trabalhando muito visando o saneamento básico para que a população. E para que, encerrando o assunto, para que talvez tenha sucesso, essa mudança comportamental aqui da cidade de Lages, está sendo estudada uma grande campanha educacional para ver se de uma vez por todas este hábito, este mau hábito de muitas pessoas de não fazerem a ligação da rede, né? Uns ligam de forma irregular na rede fluvial, onde passa a água da chuva, e aí contamina tudo e mais um pouco. E aqueles que preferem jogar nos fundos de casa o seu esgoto, né? E deixar que role no vizinho, no terreno do vizinho, atrás ou no lado, e não querem nem saber se vai fazer bem ou mal para ele ou para as pessoas que moram próximo. Encerrado o assunto, quero aqui só fazer um registro. Esta semana começou a funcionar a assessoria de imprensa no Fórum Nereu Ramos. É uma opção diferenciada do Judiciário de Santa Catarina, que está descentralizando a comunicação e tentando tornar mais transparente os trabalhos dentro desta área do Judiciário. Então, a Taína Borges, a jornalista Taína Borges, foi convidada e está hoje assessorando o Fórum Nereu Ramos e as primeiras notícias já começaram a chegar. Bela iniciativa, esse trabalho então de transparência do Poder Judiciário é algo que nós sentíamos falta ao longo do tempo. Dava a impressão antes que o Judiciário não fala nada e a gente nem ia buscar informações, ficava lá trabalhando no seu cantinho, mas a partir de agora está com mais abertura nessa interligação com a comunicação com a imprensa. Méritos com relação a isso. Vamos adiante, estamos com o nosso tempo correndo. O que eu tenho para dizer para vocês? A partir deste sábado, vamos entrar um pouquinho no campo político, o candidato não pode ser preso. De acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral Brasileiro, nenhum candidato pode ser preso ou detido entre os 15 dias que antecedem a votação e as 48 horas posteriores a ela, exceto em casos de flagrante delito. Portanto, a regra passa a valer agora no dia 22. Vejam só, a prisão só acontece quando a detenção ocorre no momento do crime ou durante perseguição, logo após o delito ter acontecido, ou também em virtude de sentença por crime inafiançável
e que é caso, então, de racismo, entre outros, tráfico de drogas, tortura, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupo armado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O que mais? Outra possibilidade de prisão é o desrespeito ao salvo-conduto, uma garantia que permite, então, ao portador transitar por um determinado território de forma livre ou sob escolta policial ou militar. Os mesários também não podem ser presos, estão pela mesma regra, os fiscais, os mesários de partido não podem ser presos ou detidos também nesse período, no exercício das funções principalmente. E os eleitores terão a imunidade, nesse caso, a proibição de prisão vale apenas 5 dias, os 5 dias que antecedem o pleito e até as 48 horas após a eleição. Claro que seguindo também essas regras, né, no delito, no flagrante delito. Isso também deverá ocorrer no segundo turno das eleições, no dia 28 de outubro. Os candidatos não poderão ser presos, então, a partir do dia 22 e a partir do dia 2 de outubro, os eleitores estarão livres da prisão. Claro, não fujam às regras da lei, porque poderão ser de qualquer maneira. O que mais que eu tenho sobre política? Medo das pesquisas. Eu tenho conversado com muitas pessoas, ninguém está acreditando nas pesquisas eleitorais desta vez. Não só em Santa Catarina, mas principalmente as pesquisas nacionais. Há uma desconfiança enorme com relação aos institutos de pesquisa, e eu confesso a vocês que eu estou realmente extremamente temeroso e estou também descrente nesse caso das pesquisas eleitorais. Além disso, há uma preocupação também com relação às urnas eletrônicas. Vocês sabem que o Brasil é o único país do mundo a adotar as urnas eletrônicas nas eleições. E existe um medo enorme quanto à credibilidade desse sistema no Brasil. Se ele fosse realmente tão bom assim, por que os países do mundo também não aproveitaram e não copiaram essa ideia do Brasil de também ter as urnas eletrônicas? Eu tenho acompanhado diversos momentos em que órgãos, inclusive ligados à OAB, entre outros, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, contestando a credibilidade deste equipamento que será usado nas eleições. Então, estamos todos presos, amarrados, quando inclusive o Tribunal Superior Eleitoral ele considera extremamente seguro esse sistema, mas a gente também já nem acredita nos nossos grandes magistrados. Há uma desconfiança generalizada que se estende também ao judiciário nas cortes superiores. Então isso nos dá um medo realmente diante desta falta de credibilidade que pode ser exercida nas eleições deste ano de 2018. E aí vem o chamado fake news. Você que passa o dia inteiro olhando para o teu celular, né? Passa o dia inteiro olhando para o seu celular, você não imagina o quanto de informação inverídica chega ali com falsa notícia e você vai compartilhando com o seu amigo, vai compartilhando e aquilo vira uma bola de neve e o fake news toma conta dos nossos celulares. Eu, sinceramente, fico olhando o meu WhatsApp, quando olho, e lá estão recadinhos disso, recados daquilo, é de um partido, é do outro, é de um candidato, é do outro candidato, e assim por diante você não sabe mais em quem acreditar. Mas muita gente acredita e vai compartilhando, chamados fake news. Na verdade, não se sabe mais o que é a notícia verdadeira, ela se perde no meio de tanta notícia falsa que nos chegam diariamente através do nosso principal meio de comunicação, que é o celular, o iPhone e tudo mais. Então, gente, vamos ver se as coisas não acontecem tanto quanto estão dizendo nessas inverdades que a gente recebe no dia a dia. Para nós fecharmos o programa de hoje, notícias boas. A Bernec já está trabalhando na topografia do seu terreno e dentro de alguns 15 dias este trabalho já estará concluído e aí já começa então a outra etapa, que é a terraplanagem daquele terreno e assim por diante. A Avan também está em avançado trabalho de construção e já tem inclusive data, dia 24 de novembro, para a inauguração. E vão contratar mais de 200 pessoas, aliás, o Banco de Emprego aqui da cidade de Lages já está fazendo o recrutamento
para essas pessoas trabalharem lá na Havan a partir de novembro, até fazer o treinamento e tudo mais. Não temos notícia do Ford Atacadista, que deverá se instalar aqui na Avenida Belisário Ramos, nada foi falado nesse sentido. Só quero parabenizar os CTGs aqui de Lages, o Planalto Lagiano, o Tauras da Serra, também o Coxilha Quero Quero de Chapecó e o Querência Açoriana de São Joaquim, que faz parte do 6º Festival do Rio Grande do Sul e que estão se apresentando lá em Paris, uma semana inteira na França, fazendo apresentações e divulgando a cultura sulina, a cultura gaúcha. E um abraço especial às nossas amigas aqui de Lages, do campo jornalístico, a Bia Melo, do O de Casa, e a Débora Bombilho, colunista social do Correio Lagiano, aqui da cidade de Lages, estão acompanhando e mostrando para a gente via redes sociais o que está acontecendo lá na França, lá em Paris. Eu tinha mais assuntos para falar a vocês, mas o nosso tempo está quase... tem mais um tempinho. O prefeito Luciano Boligon, voltando à questão política de Chapecó, o prefeito, acabou anunciando seu apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro e acabou sendo expulso do PSB por declarar o apoio a Jair Bolsonaro. Esse partido havia trabalhado na convenção a necessidade de que se escolhesse qualquer candidato à eleição. Estavam livres, eles não têm candidato a presidente, não tem nada, e estavam livres, então, para apoiar qualquer candidato, exceto Jair Bolsonaro. E aí, então, fugiu a regra, o Luciano Boligon, e acabou, então, sendo expulso do partido. Mas muitos partidos já estão atrás dele para a filiação e daqui para frente, então a gente vai aguardar o que vai acontecer. Tá bom? Na próxima edição do nosso programa, estava aqui anotado uma série de assuntos, eu vou retomar o assunto lá da Ponte das Goiabeiras, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ali São Joaquim e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e lembrar que os nossos políticos, em plena campanha, não estão dando a atenção merecida para aquela região que poderá se tornar o maior polo turístico do interior do estado de Santa Catarina, interligando as serras catarinense e a Serra Gaúcha, e até agora essas coisas estão se arrastando com uma ponte que não é construída e, independente de qualquer coisa, eu não vejo nenhum candidato à reeleição ou à eleição trabalhando nesse tema, apoiando essa questão, esta causa, junto aos gaúchos e junto aos catarinenses de São Joaquim, que envolve toda a Serra Catarinense, não apenas São Joaquim, e toda a Serra Gaúcha, não apenas a cidade de Bom Jesus. Tá bom, minha gente? Assim nós nos despedimos do programa de hoje. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.